Daí, pessoal, tudo bem com vocês? A gente está aqui para mais uma SIG Fortalece, né? E você que ainda não sabe o que é o SIG Fortalece, é um programa lá da Associação Comercial que, além de trazer vários descontos em serviços, produtos, também lá na nossa sede, também traz workshops, palestras e agora em parceria com a TV Guaratuba, uma vez por semana, a gente vem visitar um de nossos associados. E hoje nós temos o prazer de estar aqui na Águia Contabilidade, conversar com a Solange, que foi, agora acabei de descobrir, a criadora do ASIG Fortalece. A Solange já foi presidente da Associação Comercial. Em que ano foi presidente ali? A gente iniciou em 2018, 19 e 20. Eu acabei ficando por 3 anos como presidente, que pegamos o primeiro ano da pandemia, que foi um ano bem complicado. E daí depois o Rubens assumiu, porque eu realmente não consegui dar continuidade em mais um ano naquele período. Muito bem. Bom, a gente hoje não veio falar aqui da SIG, mas é uma bela história, né? Enfrentar ainda, pegar a pandemia deve ter sido muito difícil, né? Mas vamos falar sobre o escritório Águia Contabilidade. Quantos anos que tem o escritório? Sempre funcionou nesse endereço? Como é que é essa história? A história do escritório é bem interessante. Não, ela não sempre funcionou nesse endereço, não. Eu trabalhava no escritório antigamente, que era do Jorge Luiz Ramos, né, que era o antigo escritório contábil JL. Fui funcionária dele por 6 anos. Eu entrei lá, eu tinha 17 anos. Na verdade, eu estou com clientes desde aquela época até hoje, quando era do Jorge, ainda existem. Posso citar o nome de um deles, porque para mim é um orgulho muito grande, que é o seu Nicanor. Né? Quem não conhece o Nicanor da Farmácia Praia Mar, né? Ele fundou o Guaratuba e estou junto com eles aí até hoje. Para mim é uma satisfação. Dentre eles tem mais alguns, poucos daquela época, né? Mas eu entrei efetivamente no escritório em 96. Aí depois de 6 anos eu arrendei do Jorge por 1 ano e depois desse 1 ano eu comprei o escritório dele. E aí estamos aí até hoje. Aí primeiro o escritório era ali na Menelau Torres, daí de lá a gente passou por um ponto lá no centro, onde era atrás do Carlos Cabeleireiro, quando era naquele ponto ali. E daí depois em 2005 a gente conseguiu comprar aqui, em 2003 a gente conseguiu comprar aqui. E daí, nessa época que você comprou, que virou o Águia, ou ali nessa transição você continuou como JL por alguns anos ainda, né? No período de arrendamento. Aquele 1 ano de arrendamento eu continuei como JL ainda. Aí quando a gente efetivou a compra eu alterei o nome. Muito bem. E você estava explicando também que a princípio a contabilidade não estava nos seus sonhos, vamos dizer assim, né? E a gente nem sempre a gente consegue fazer o que a gente gostaria, né? Mas assim, que para você, hoje, logicamente, que é a sua realização, né, o seu projeto de vida, né? E como é que a gente faz? Como é que foi essa transição? Em que momento você falou, não, agora eu vou, já que eu encarei isso aqui, vou continuar como escritório de contabilidade e vamos ver o que dá. Então, é que, na verdade, o que acontece? Eu perdi o meu pai muito cedo. Eu tinha 14 anos de idade, morava em São Paulo. E minha vida não foi nada fácil. Desde os 14 anos de idade eu fui trabalhar fora. Trabalhei no McDonald's durante 1 ano e meio, mais ou menos, e lá eu aprendi muita coisa. Disciplina, determinação, regra. Assim, uma escola muito boa foi para mim naquele período. E eu sempre tive um tino para construção. Eu amo arquitetura, eu amo construção, adoro quebrar parede, adoro isso. E na época, quando eu pude fazer eu pude ir para uma faculdade, eu não tinha condição de pagar. Muito menos de frequentar uma faculdade, porque eu já morava aqui, tinha que ir para Joinville, eu não tinha condição nenhuma de pagar. E o emprego que eu tinha, que foi a oportunidade que me surgiu na época, que foi no escritório, eu comecei a ver que aquilo era uma coisa muito positiva, lidar com as empresas, mexer com esses negócios, instruir, mudar, e aquilo foi uma oportunidade. Por que não transformar essa oportunidade num sonho também? Porque o meu sonho realmente eu não conseguiria realizar naquele período. Então eu encarei a oportunidade que a vida me deu. Eu vou transformá-la no meu sonho. Não era o nato, mas eu transformei no meu sonho. Pois é, hoje em dia, né, Solange, às vezes a pessoa, principalmente o jovem, ele imagina que as coisas vão cair do céu, né? Mais ou menos assim, não, eu quero ser tal coisa, e às vezes a pessoa não tem essas ideias, né, que a gente pode moldar o sonho da gente, se adequar, né? Em vez de você hoje, com certeza, construir uma parede,
você construiu um monte de empresas, logicamente ajudando, dando assessoria para essas pessoas que sem um contador não conseguiriam ser as empresas. O próprio Nicanor, né? Quem é que nunca tomou uma injeçãozinha lá no seu Nicanor? Eu mesmo, de vez em quando, passo lá. Então, o próprio Nicanor, né, por exemplo, deve assim, ter várias dificuldades em patrimônio e tal, e é o escritório de contabilidade que dá todo esse suporte, né? Me diga uma coisa, você está com um projeto, já fiquei sabendo aí, já me contaram, nós vamos contar tudo aqui, pô, nós contamos antes para todo mundo. Vai ser ampliado, né? Já tem uma ideia de mais ou menos quando você começa esse projeto novo? Sim, nós temos a ideia já. Esse período de início de ano para todos os escritórios de contabilidade é uma loucura, né? Porque tudo quanto é declaração, obrigação acessória, tudo vence até maio, junho ali é o período de explosão de atividade, né, do escritório. A gente trabalha até tarde, é a nossa temporada. Então não tem como a gente fazer nada até essa data. Mas sim, depois de junho a gente vai começar a trabalhar nessa criação, nessa reforma, inclusive porque a gente não pode parar nunca, né? A não ser o período que a gente decide realmente que não quer mais aquilo, ou que a vida nos tira alguma situação que a gente não possa continuar. Eu fiz uma especialização em holding agora. E a holding, eu não dependo assim de estar dentro de Guaratuba. Na verdade, a contabilidade hoje não depende mais, porque ela é digital. Nossa, meu Deus, você pode prestar serviço para o mundo inteiro, para qualquer lugar. Então a gente está procurando se especializar em 2 ramos, que um deles é a telecom. Eu estou fazendo especialização em cima dessa área, e a outra é a holding. A holding hoje em dia não tem muito conhecimento forte dentre as pessoas, mas ela trata da proteção patrimonial. Enganosamente, muita gente fala de blindagem. Não existe blindagem. Não tem blindagem que não seja perfurada, né? O pessoal fala de carro blindado, bota uma bala de canhão ali para você ver se não vai estourar. Estoura. Mas cria-se proteção, camadas de proteção onde você resguarda o seu patrimônio, que normalmente você resguarda da própria família. É muito interessante, pessoal, até já que você tocou nesse assunto, né? A Hold seria criada uma empresa para administrar outras empresas e o seu próprio patrimônio, né? Eu sei porque eu tenho muito patrimônio. Não, eu tô com muito patrimônio, eu preciso colocar lá numa holding também lá. Então, e é muito interessante que, igual você falou, né, a holding tem essas vantagens que talvez a pessoa não saiba. Eu até gostaria até de perguntar, já que você tem essa especialização, para a pessoa que está em casa, às vezes já está pensando nisso também, para a gente, por exemplo, as propriedades, as empresas, para passar para essa empresa, eles teriam que fazer aquelas impostos, ITBI, essas coisas também, daí, e mesmo assim ainda vale a pena, né? Na verdade, sim, precisa se analisar caso a caso. Não tem receita de bolo para holding, tá? O que serve para um pode com certeza não servir para o outro. Depende muito da situação de todo esse patrimônio e o volume dele também. Porque muita gente acha às vezes que a holding vai simplificar, o que é mais barato vai economizar. Ela é cara para ser feita e daí você precisa ter patrimônio considerável para valer a pena. E tem que estar com essa documentação toda regularizada nas pessoas físicas, entendeu? Porque senão você vai ter todo o trâmite normal de gasto para regularizar isso para transformar na holding. E tem um caso em específico, que quando você faz essa transformação, que você consegue dar uma isentada nesse ITBI, mas é questionável, tá? Não é em todos os casos. Você precisa comprovar certas situações dentro da holding para você conseguir essa isenção. Mas muito bem. Se você teve interesse, gostou do assunto também, já procura aqui a Águia Contabilidade Fala com a Solange. Então, que é muito interessante, realmente. É um assunto que a gente pode até fazer um programa um dia explicando, né? Então, porque é uma forma da gente assegurar aí. E deixa eu te falar outra coisa. Hoje, quais os serviços que você oferece para o teu cliente? A parte de regularização de obra, a gente tem atendido bastante gente que tem procurado, porque o próprio sistema da Receita Federal, ele mudou aquele recolhimento dos INSS de obra, sabe? Antes o pessoal esperava passar ali os 10 anos, caducar, não pagar, tal, tá tudo sendo automático, porque abriu o alvará na prefeitura para construção de obra, essa informação já vai para a Receita Federal. Aí daqui a pouco o cliente está recebendo a cartinha lá e nem imaginava que ia ter que pagar aquilo já. E tem todo um cálculo a ser feito. E assim, existe hoje dentro dessa situação a possibilidade de não gerar esse INSS a pagar, se você mantiver funcionários regularizados na sua obra. É uma situação muito interessante que hoje em dia o pessoal não quer nem saber, pega o pessoal por dia, paga ali e lá, e não cuida com isso. Depois você vai ter um prejuízo mais tarde. Sem falar que se a pessoa se machucar,
amigos, daí nem fale, né? Nem fale. Vai o construtor responder sobre isso e o proprietário da obra também, se não for a mesma pessoa. Todos respondem solidariamente. Tá vendo, povo? É mais uma situação ó, que às vezes você está em casa, né? Você fala, não, vou pegar alguém, um pedreirinho ali por dia, porque daí eu vou economizar, não preciso pagar INSS, essas coisas todas, né? Além da pessoa estar irregular, podendo levar uma bela de uma multa, né? Fazendo a coisa certa, pode ser uma situação dessa e ela acabar economizando ainda, né? Aquilo que ela achou que está economizando não está e ainda correndo um risco de levar uma bela de uma multa, um problema, né? A gente sabe que uma pessoa, a gente sempre pede para que não aconteça, mas uma obra é um lugar perigoso, né? A pessoa pode até vir um acidente, quebrar uma perna, ou vir até mesmo a morrer, né? Eu tô aqui com a patinha machucada, né? Mas não foi trabalhando em obra. Pô, bom, tá. Então você tem essa regularização de obras, a parte contábil também. Contábil, toda a parte de pessoa física também, das declarações de imposto de renda, que hoje em dia assim, está cada vez a Receita Federal pegando cada vez mais detalhes, né? Toda essa estruturação do imposto de renda da pessoa física, ganho de capital, e toda a parte empresarial contábil, parte do departamento pessoal, estruturação fiscal, contabilidade, até mesmo a consultoria para, de repente, você pensar em abrir um negócio. Porque, às vezes, as pessoas pegam uma rescisão de contrato de um período de trabalho bacana, com um volume de valor legal, e ela chega e abre um negócio de cara, sem nem saber que tipo de imposto ela vai pagar, sem conhecer aquele ramo de atividade daquela empresa. Eu, sempre que vou atender alguém para abrir uma empresa, eu não estou interessada em número, em ter um volume gigantesco de número de empresas aqui. Não, isso não me importa, porque não dura. Dessa forma não dura. As empresas que elas não são estruturadas na sua abertura, que o proprietário não sabe aquilo que ele está fazendo, ele não vai concluir isso por anos. Então, o interessante é bater um papo bem legal antes de fazer essa abertura, conhecer 100% da empresa. O que o cara vai pagar de imposto, de funcionário? Às vezes ele nem sabe como que é a forma que tem que fazer esses pagamentos. E daí abre na loucura, entendeu? E aí logo fecha. Então, toda essa consultoria, essa orientação. A única coisa que eu realmente, assim, abri mão de fazer, já fiz por um tempo, é administração de condomínio. Porque eu acho que você tem que ter um foco para isso, para a administração de condomínio. E eu preferi não. Não é o meu perfil. Muito bem. Essa questão, igual você falou, né? Imagina a pessoa trabalhar uma vida toda, pegar todas as economias e enfiar num negócio ali, não dá certo, já vai estar com uma idade, né? Às vezes até avançada, não seria a palavra certa avançada, mas realmente, se puder ter uma consultoria, né? Pesadelo, né? Porque se consome todo aquele valor sem retorno e muitas vezes a pessoa fica com dívida. É isso aí. Solange, gostaria de agradecer mais uma vez em nome de toda a Associação Comercial, né, de Guaratuba, e também assim, gostaria que você, se puder, deixar um convite, né, para que tipo de pessoas que ainda não é um cliente teu, para que essas pessoas possam vir procurar, né, essa questão do imposto de renda, se você só faz para as pessoas que têm empresa com você, se é aberto ao público, a pessoa às vezes está pensando em começar a declarar, essas pessoas que vai fazer uma obra, então, às vezes vai fazer uma obra pequenininha, vai fazer só um puxadinho, vale a pena vir? Como é que funciona? Não, é aberto ao público, qualquer pessoa, não é só os meus clientes, né, para o imposto de renda da pessoa física especificamente. E uma coisa que muita gente também não faz, a questão do ganho de capital. Quando você só tem um imóvel ali, você vende aquele imóvel e não procura para saber o que tem que fazer do lado da Receita Federal com relação a isso. Daqui a pouco chega uma multa e não sabe nem do que se trata. Então, a qualquer momento que precisar tirar uma dúvida, quiser conversar, esclarecer esse lado, com certeza. Um fator até importante que você falou assim, puxadinho, uma coisa ou outra. Que seja o puxadinho, não importa. Pelo menos esse prestador de serviço que seja MEI. Que ele seja um microempreendedor individual, a pessoa que vai prestar o serviço para você, porque querendo ou não, ele pode emitir a notinha, não é obrigado a emitir, mas ele pode emitir a notinha fiscal de prestação de serviço ali e está recolhendo o INSS dele. Se o contratinho, se vier acontecer alguma coisa, você está respaldado, você está resguardado de responder alguma coisa depois, sabe? Então, essas assessorias, assim, a gente gosta de bater. E aproveitando, vou ter que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 programas aqui com a Solange. Mas já vamos pegar então essa questão do MEI também. Olha, mas vamos negociar aí na TV Guaratuba, nós temos vaga. Solange, vamos aproveitar então que já se falou da questão da MEI, até para a pessoa que está em casa às vezes, porque um dos grandes problemas nossos hoje é a informação, né? Então, às vezes a pessoa está em casa, ela fala, por que eu vou abrir uma MEI, eu quero trabalhar só eu lá, vou lá, dou as minhas marteladas, recebo, não preciso pagar imposto, nada, né?
Só que a pessoa, ela, por exemplo, se machucou no serviço, ela não está amparada, ela vai ficar encostada, não tem como receber uma pensão, um auxílio, um benefício, né? Ela não vai se aposentar quando ela ficar mais, que não puder, né, mais trabalhar. E assim, para essa pessoa abrir uma MEI, como é que é? É muito caro? Você também dá assessoria para esse pessoal? Vale a pena ela abrir uma MEI? Vale sim, com certeza. E, na verdade, enquanto eu estava como presidente da Associação Comercial, levantamos uma bandeira também junto com a Prefeitura e junto com o SEBRAE. Nós conseguimos fazer a Sala do Empreendedor aqui na cidade, né, que está ali próximo à Praça dos Namorados. E a Sala do Empreendedor, só o ano passado, atendeu em torno de 1.400 atendimentos para MEI. Isso foi assim, uma vitória muito grande, que eram pessoas que estavam na informalidade, sabe? E isso foi uma coisa muito bacana. Não deixei de fazer esse atendimento aqui no escritório, não reduzi o volume de atendimento que nós fazemos para MEI aqui, mas todo esse volume foi atendido lá também. Então, assim, todo esse benefício para a população, para a comunidade, é muito bacana, é muito legal. E quem quiser tanto procurar a Sala do Empreendedor, toda atividade lá é gratuita, até onde eu sei, pelo último contato que eu tive com eles, né? Aqui no escritório, a gente faz toda a abertura e o assessoramento inicial gratuito, até porque é uma regra do SEBRAE, né? Do SEBRAE não, perdão, do governo. Quem é escritório contábil e é optante do Simples Nacional, ele deve prestar esse serviço gratuito ao MEI. Então, nós continuamos fazendo esse serviço gratuito. O que nós cobramos, e é permitido por lei, caso ele venha querer registrar um funcionário, daí toda a parte trabalhista, que a gente tem que acompanhar e fazer as emissões, isso a gente cobra, e caso ele deseje que nós façamos para ele todo o trâmite da Prefeitura para liberação de alvará, nota fiscal. Mas a abertura é totalmente gratuita. Muito bem, povo. Então, agora você vai ficar mais bem informado aqui. Eu realmente vou conversar com a Solange aqui, se ela me dá depois mais umas dicas dessas, né? A gente pode fazer um programa sobre a road, que eu achei muito interessante. A gente pode fazer também um programa explicando essa questão da MEI, né? Para que as pessoas fiquem realmente informadas. Mais uma vez, agradeço em nome de toda a Associação Comercial, tá? E o ASIG fortalece também, né? Ela que é a culpada, então, povo, aí, ó. Mas muito obrigado mesmo, tá? E você aí, povo, ó, não é associado ainda? Faz parte aqui da associação com a gente, venha fazer parte, entre na SIG, é baratinho. Hoje a gente tem, a pessoa às vezes pergunta assim, mas eu vou ser associado, o que eu vou ganhar com isso? Ganha muita coisa, né? Ganha muita coisa, povo, ó. A gente está atrás de conselho, a gente está participando de reuniões que às vezes você não pode ir. A gente tem ali um contato com prefeitura, com outros órgãos, SEBRAE, traz cursos, etc. e tal, né? Então vale muito a pena sim. Você que ainda não faz parte, vem fazer parte da SIG com a gente e quem sabe semana que vem a gente não vai estar aí falando direto do seu comércio. TV Guaratuba, TV da cidade, a SIG fortalece. Muito obrigado mais uma vez e a gente se vê semana que vem. Tchau, Sol. Obrigado.